Um caso que chamou bastante a atenção, que aconteceu na madrugada do último domingo, aqui em Itaituba, envolveu os dois irmãos. No caso, o Braulio Monteiro Santos e o Daniel Monteiro Santos. De acordo com algumas informações que foram coletadas lá no local deste homicídio, o Daniel, ele estaria passando por um momento de depressão e também havia suspeita de que teria esquizofrenia, né? Inclusive fazia uso de remédio controlado. Em determinado momento, os dois irmãos começaram a discutir. Esse desentendimento acabou evoluindo para uma luta corporal. Em dado momento, Daniel agrediu violentamente o próprio irmão. Ao ver essa agressão, a mãe dos dois tentou intervir em favor do filho, que estava sendo agredido e acabou também sendo ferida. O caso chegou a um ponto gravíssimo em que o Braulio, infelizmente, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local, doutor Alexandre. A partir do momento em que foi feito o comunicado, a Polícia Civil iniciou-se o processo de investigação. Como transcorreu esse processo? Perfeitamente, né? Esse típico caso em que o irmão acaba assassinando o outro, nós entendemos no ramo do direito como fatricídio, né? Que é uma situação que inclusive gera uma agravante na situação do homicídio, mas quando a autoridade policial plantonista tomou conhecimento do fato, a equipe de investigadores se dirigiu ao local para que fizesse o local de crime. Foi acionado também a remoção e também para que seja evidenciada a questão da necrópsia, onde identificou que a causa principal da morte foi uma ferida corto-contusa, oriunda de um facão, e então, em decorrente dessa situação, restou comprovado por depoimentos de testemunhas e também a situação da dinâmica do fato, que houve um pretérito consumo de bebida alcoólica, inclusive se dirigiram ao posto, onde já havia tido uma determinada discussão, e ao retornar ao imóvel a situação acabou evoluindo, onde houve um embate, uma luta corporal, inclusive a mãe tentou intervir e acabou se lesionando, e infelizmente um dos irmãos acabou falecendo na dinâmica do fato. E a partir desse momento, o trabalho de investigação também acabou culminando com a localização do autor do homicídio. Perfeitamente, né? Já estão sendo feitos alguns elementos que identificam a possibilidade de uma representação de prisão, mas elementos já identificam a própria confissão da autoria e materialidade do fato, o que agora a autoridade policial da Delegacia de Homicídios possivelmente já irá finalizar para que o Poder Judiciário evidencie e analise esse fato. Foi feita a confirmação oficial de que o autor da agressão teria problemas psicológicos? Perfeitamente. Essa é uma linha que está sendo analisada, possivelmente esse histórico psiquiátrico vai ser levado em consideração, mas o ponto principal é saber se, de fato, apesar de ser portador dessa doença, ela se manifestou no fato para retirar a impabilidade dele, o que pode ser uma situação de divergência, tendo em vista que houve o consumo de bebida, houve a situação de uma possível lesão, então serão pontos que serão analisados para que a autoridade tome o conhecimento e analise da melhor forma. Agora, concluindo, doutor Alexandre, foi feita uma pesquisa na vida pregressa do autor do homicídio, do fratricídio, no caso, em que foi identificado que ele já teria algumas anotações criminais, uma por tentativa de homicídio contra a própria companheira e outra por ter ferido um sobrinho de apenas 10 anos de idade. Foi confirmada essas anotações criminais? Perfeitamente. Na verdade, não houve condenação, mas são inquéritos que foram de fato instaurados e são importantes para a análise da conduta social e eventual reincidência no ponto. Então, são fatores que, caso confirmem a punição do indivíduo, podem elevar a pena e podem trazer ali uma maior quantidade de aplicação no momento do juiz da dosimetria da pena. Muito obrigado, doutor Alexandre Brito, que inclusive está acompanhando a situação, mas o caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. A vítima, o Braulio Monteiro dos Santos, o corpo passou esse dia, né, de segunda-feira, na verdade desde o domingo, sendo velado em uma igreja do bairro Boa Esperança e, na sequência, será sepultado no cemitério São Francisco, do quilômetro 6.